Olá, como vocês estão? Tudo bem? Bom, na nossa primeira aula, nós apresentamos a respeito do microbit, falamos o que é o microbit, para que ele serve, como que nós programamos esse microcontrolador, qual é a plataforma que é utilizada, explicamos como que a plataforma funciona, onde nós separamos a parte onde a placa é simulada, a parte dos blocos e comandos ao centro e à direita, aonde nós arrastamos os blocos e os comandos. Por fim, nós finalizamos a aula apresentando como que nós podemos conectar o microbit físico ao computador e baixar o programa para ele. Bom, visto tudo isso, agora nós iremos dar início a uma visão um pouco mais aprofundada a respeito do microbit e como que nós criaremos os nossos primeiros programas e assim fazer os nossos primeiros exemplos, sempre se baseando na nossa apostila que está disponível aí na nossa trilha de capacitação. Então vamos lá. O microbit, como vocês já sabem, é um pequeno computador para que nós possamos fazer com que ele faça algo para nós, nós precisamos colocar uma programação aqui dentro. Essa programação é uma programação em blocos. Nós utilizamos a plataforma MakeCode para criar esses programas em blocos. E a partir daí é possível fazer a simulação tanto no simulador que existe no MakeCode, ou então pegar esse programa e colocá-lo dentro de um microbit físico. Esse programa que eu estou falando, nós damos o nome de algoritmo, tá? Esse algoritmo aqui, ele é o programa que nós iremos colocar dentro do nosso microbit. O algoritmo, ele é uma forma que nós temos para desenvolver soluções na área de programação. Então, nós podemos conceituar um algoritmo como sendo uma, uma programação onde nós temos uma sequência de passos e ela é finita, ou seja, você está desenvolvendo aqui a sua programação, ela tem passos finitos, ou seja, finalizamos aqui, por exemplo, uma determinada programação. Ele possui um objetivo, então esse programa aqui que está sendo desenvolvido, ele possui um objetivo claro e a partir daí você consegue criar, né, os seus algoritmos. O que é esse objetivo claro? Aqui nós temos alguns exemplos. Informar se está chovendo ou não em determinado local, ligar um ventilador quando a temperatura ultrapassar um valor definido, acender uma lâmpada quando ela estiver à noite. Então, esses são alguns exemplos de algoritmos que podem ser desenvolvidos para um microbit. Então, você vai seguir uma sequência finita de passos com um determinado objetivo. No nosso microbit, que é exatamente esse microcontrolador aqui, ele é semelhante, nós podemos fazer essa analogia, ao nosso cérebro, como foi falado já, e o nosso cérebro, na verdade, ele se comunica com vários sentidos do nosso corpo. Por exemplo, os nossos olhos. Então, o cérebro, ele faz a captura das informações, por exemplo, de um sentido nosso, que é a nossa visão, e a partir daí ele tem informações para realizar uma ação, que é, por exemplo, bater palma. Então, uma coisa está relacionada com a outra. Imagina que você precise bater palma em uma plateia, né? Você está participando ali de um show
e você observa que chegou ao fim aquele show. Então você observou que o show ele chegou ao fim, o seu cérebro captou essa informação e fez com que a sua mão fosse acionada para bater palmas. Então, isso aqui é um típico processo de entrada da informação, tá aqui, o processamento dessa informação e a saída de uma ação. Isso é um algoritmo. Então, o algoritmo ele possui uma entrada de informação, o processamento e a saída de uma ação. Em analogia, nós temos também o nosso microbit, que ele faz a captura de informações dos sensores. Por exemplo, esse aqui é um sensor de distância. A partir daqui, ele consegue acionar um determinado objeto ou um equipamento a partir da informação que ele captou. Então, nesse exemplo aqui, ele capturou uma informação e acionou esse ventilador aqui. E como que nós criamos esse algoritmo na prática? Então, nós temos o MakeCode, que nós na primeira aula já apresentamos. Ele possui os blocos, e esses blocos e comandos, eles são organizados em categorias. Então, nós temos diversas categorias aqui dentro do MakeCode. A partir daqui, nós conseguimos verificar que existem categorias que são direcionadas para a entrada da informação, nós temos categorias direcionadas para o processamento e categorias direcionadas para a saída daquela informação. Então, a gente começa a entender que o meu algoritmo, ele possui as etapas de entrada, de processamento e de saída da informação. E os blocos e comandos existentes fazem com que nós consigamos montar esse quebra-cabeça aqui de entrada, processamento e saída. Então, observem esse exemplo aqui, ó. Eu vou abrir aqui o MakeCode e vocês vão fazer junto comigo. Então, nesse primeiro momento, nós apresentamos dois blocos que vão ser mais detalhados na apostila complementar, que é o bloco no iniciar, que nada mais é do que no momento que você inicia o microbit, ele realiza os comandos que estão aqui dentro. E nós temos o bloco sempre, que ele faz o quê? Ele executa os comandos sempre, sem parar, num loop infinito no nosso microbit. Então, os comandos inseridos aqui dentro desse bloco, eles serão realizados de forma intermitente. Vou abrir aqui o MakeCode e apresentar para vocês esse pequeno exemplo. Eu vou criar aqui aula 01, exemplo 01. Aqui, então, simulador de placa, blocos de entrada, blocos e comandos. E aqui do lado direito, onde nós arrastamos os blocos e os comandos. Para que nós possamos visualizar aquele resultado, eu vou entrar aqui na categoria básico, vou arrastar esse comando para o bloco sempre. O simulador de placa que vai apresentar para nós o resultado. Para que você consiga visualizar mais informações a respeito dos blocos e comandos, eu vou sugerir todos esses capítulos aqui na apostila de referência. Todos eles abordam a respeito do bloco e do comando. Então, assim, para que essa aula não fique tão exaustiva, eu vou apresentar alguns blocos e alguns comandos, mas aí você vai acessar a apostila e vai buscar os capítulos que estão sendo
relacionados a esse conteúdo. Então, no capítulo 1, você vai estudar um pouquinho sobre o bloco sempre. No 2, comando mostrar LED. No 3, mostrar ícone. No 4, comando pausa. No 5, mostrar string. No 6, o bloco iniciar. No 7, mais exercícios sobre o bloco sempre. No 8, nós temos uma atividade sobre fogo de artifício. No 10, o comando limpar. No 12, o comando mostrar número e escolher aleatório. E no 13, a montagem de um termômetro. Um próximo exemplo aqui, seguindo a mesma estratégia, nós temos então no botão A pressionado. Então, aqui nós temos uma condição, que vai ser falado um pouco mais à frente. Então, essa condição aqui precisa ser satisfeita. Quando o botão A for pressionado, esse comando aqui será executado. Então, nós temos dois botões, já foi apresentado isso para vocês aqui na primeira aula. Então, assim que o botão A for pressionado, esse ícone aqui vai ser apresentado na tela. Então, vamos lá no nosso exemplo. Vou retirar esse comando aqui e vou utilizar o bloco de entrada no botão A pressionado. Vou pegar aqui o comando mostrar ícone e alterar para essa carinha aqui, ó. Perfeito. A hora que ele conseguir, ele faz uma compilação do código e agora ele disponibiliza para nós aqui a simulação do nosso exemplo. Não está aparecendo nada porque o botão A não está pressionado. Então vamos clicar aqui. Assim que o botão A for pressionado, a carinha de feliz aparece. Para mais referências a respeito desse assunto, eu vou sugerir que você acesse o capítulo 9 da apostila, tá bom? Vou colocar mais um exemplo. Agora, a condição ela é quando o botão B for pressionado. Então a gente vai pegar esse exemplo aqui e alterar para botão B. Ele vai compilar e vai disponibilizar para nós aqui a simulação. No botão A agora nada vai acontecer. Mas no botão B sim. Quando eu clicar no botão B, o rosto aqui ele aparece para nós. No caso era um coração, né? Só ajustar aqui, mas não alterou nada. Foi só aqui o comando. Neste outro exemplo, eu já vou apresentar aqui o que nós chamamos de estrutura de seleção. Será apresentado mais à frente para vocês, não se preocupem, mas já estou mostrando aqui que é uma estrutura de seleção composta. Vai ser apresentado para vocês. E dentro da estrutura de seleção composta, nós temos a condição a ser atendida, que é quando o botão A e o botão B forem pressionados, né, simultaneamente. Caso essa condição seja satisfeita, a carinha de feliz vai ser apresentada na tela. Caso ela não seja satisfeita, a carinha de triste será apresentada na tela. Então vamos fazer esse exemplo aqui no nosso exercício. Neste caso, eu vou excluir esse bloco, vou pegar aqui, que vai ser apresentado para vocês, a estrutura de seleção composta, vou colocar aqui no bloco sempre. Vou pegar então a condição, que é o botão A mais B pressionado. Vou pegar aqui o comando para mostrar uma carinha de feliz. E um outro comando aqui, né, para apresentar a carinha de triste. Perfeito.
ele vai compilar e apresentar para nós aqui no simulador de placa. Neste exemplo, se o botão A for pressionado, nada vai acontecer, nem o botão B. Por quê? Porque não tem nenhuma ação vinculada a esses dois botões. Existe uma ação vinculada no clique dos dois botões simultaneamente. Então, observem que foi criado mais um terceiro botão aqui, né? Óbvio que isso é nesse ambiente de simulação, porque se fosse no ambiente físico, você teria que clicar nos dois ao mesmo tempo. Nesse simulação não é possível. Então, ele cria um terceiro para que nós possamos simular o acionamento desta condição aqui, né? Então, segurei, apareceu a carinha, soltei, apareceu a outra. Então, eu tenho que segurar para que uma carinha apareça e soltar para que a outra apareça. É exatamente o que está sendo solicitado aqui nessa estrutura de blocos e comandos. Bom, pessoal, finalizamos a última aula com esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui é uma estrutura de seleção composta, onde nós temos uma condição que, se for satisfeita, executa esse bloco de comandos, se não for satisfeita, executa o bloco abaixo. Perfeito. Então, neste momento, eu vou apresentar para vocês o que é uma estrutura de seleção. Então, vamos lá. Uma estrutura de seleção, ela precisa, primeiramente, conter uma expressão condicional. O que seria essa expressão condicional? Uma expressão condicional é como se fosse, eu chamo também de condição, para facilitar um pouco a vida da gente. Então, imagina que essa expressão aqui, ó, o seu nome é Davi, verdadeiro. Então, é um questionamento, é uma verificação. E aí, essa expressão condicional, ela pode ser verdadeira ou falsa. Você mora em Goiânia? A sua idade é 30 anos? Não. Você gosta de comer macarrão? Sim. A cor da sua blusa é azul? Não. Então, é uma verificação se aquilo é ou não verdadeiro. A gente precisa montar essa expressão. Para montar a expressão, a gente coloca informações aqui dentro. Então, se eu vier aqui, ó, o seu nome é Davi? Verdadeiro. O seu nome é Lucas? Falso. O seu nome é Rafael? Falso. Quem está analisando isso? O Davi. Então imagine que eu sou um processador e eu tenho as minhas informações pessoais. A partir dessas informações pessoais, eu analiso o que chega para mim e verifico se aquilo é verdadeiro ou não. Então, sim, depende de alguns fatores para você validar aquela informação. Um exemplo bem simples é sobre a temperatura. A gente pode capturar uma informação de um sensor de temperatura e verificar se aquela informação é verdadeira ou falsa. A gente pode perguntar, o valor da temperatura é igual a 30? Aí é verdadeiro ou falso? Aí você tem que medir a temperatura e verificar se aquela informação é ou não correta. Um sensor de luminosidade, ele verifica se está claro ou se está escuro. Aí você faz uma condição, né? Está claro? Aí é verdadeiro ou falso? Você vai verificar isso no sensor de temperatura. Um outro exemplo é com relação a... Nós fizemos sensor de temperatura, de luminosidade, podemos pegar um sensor, um acelerômetro, né, para verificar se o microbit está sendo agitado ou não. Então imagine que você queira verificar se ele está em movimento ou não. Então você faz uma verificação do valor do sensor, que é o acelerômetro. Um outro exemplo é verificar se um determinado botão está acionado ou não. Então você verifica, pega a leitura daquele botão e verifica se aquele botão está ou não acionado. Então, tudo isso são expressões condicionais que possuem como resultado verdadeiro ou falso. Então, observem aqui, ó,
O botão A é pressionado, então é uma condição, uma expressão aqui que tem que ser analisada. O microbit está sendo agitado no momento. O pino P0 está sendo pressionado. Então, tudo isso são análises que são feitas e essas informações são capturadas. Caso essas informações sejam verdadeiras, blocos, né, ou comandos são executados. Caso não sejam verdadeiros, os comandos não serão executados. Essas estruturas, elas podem ser criadas, né, de forma simples ou de forma composta. A estrutura de seleção simples é uma estrutura que possui uma condição, e essa condição, como eu já havia informado, ela pode ser neste exemplo, né, que é uma estrutura de seleção simples, ela só vai ter uma ação caso ela seja verdadeira. Então, a condição ela é verificada. Caso seja verdadeiro, o bloco específico aqui é executado. E caso seja falso, aí não acontece nada, ó, tá vendo? Nada vai acontecer, porque não tem nenhuma condição, nenhum comando a ser executado caso o falso seja observado neste exemplo aqui, tá? Que é uma estrutura de seleção simples. Então, para vocês entenderem, como foi dito, né? A condição ela pode ser verdadeira ou falsa. Beleza. Quando somente a condição verdadeira é analisada, ela é uma condição simples, como é o exemplo que eu estou apresentando para vocês. Aonde que nós encontramos uma estrutura de seleção simples? Nós vamos lá na categoria chamada lógica e buscamos esse bloco aqui, ó. Se, aí aqui é a condição, então, aí aqui é o bloco verdadeiro. Ok, então vamos lá. Para nós montarmos a expressão toda, né? Então, nós precisamos do bloco, que é o bloco de estrutura de seleção simples, e nós precisamos da condição. Juntando os dois, nós temos uma estrutura de seleção simples. Entenderam? Então, ela possui as duas etapas aqui, são as duas partes. E a partir de então, nós temos o resultado final, que é o bloco, que é aqui no final, né? A estrutura de seleção simples, e aqui a condição. Caso essa condição seja verdadeira, esse comando aqui, ele é executado. Somente se essa condição for verdadeira. E se ela for falsa, não, nada acontece, tá bom? Eu vou até pegar e fazer esse exemplo aqui para vocês terem, vocês montarem junto comigo. Então vamos lá. Vamos pegar aqui, vou abrir o Make Code. Vou pegar, vou criar aqui a aula 01, exercício 02. Ok? Então agora nós podemos ir aqui no bloco, na categoria lógica, pegar a seleção simples. Falta agora nós montarmos aqui a condição. Então vamos pegar aqui a condição quando o botão A for pressionado. Caso o botão A seja pressionado, eu quero que apresente um coração aqui na tela. Então é só agora executar, né? Ele compilou, colocou aqui no nosso simulador. Se eu clicar no botão A, o coração ele é apresentado.
E se não for clicado, aí se não for clicado, nós não temos a parte aqui falsa da condição. É por isso que o coração permanece aqui sendo apresentado na tela. Estrutura de seleção composta. Agora nós temos uma outra estrutura de seleção. Neste exemplo, os dois lados são validados, né, verificados. Caso a condição seja verdadeira, esse bloco aqui ele é executado. Caso a condição seja falsa, esse bloco aqui será executado. Coisa que não acontecia na seleção simples. Também encontramos a seleção composta na categoria lógica. E aqui nós temos o desenho dela. Ó. Essa aqui é uma seleção composta, porque tanto o verdadeiro quanto o bloco falso são, são montados, né? Agora cabe ao resultado da condição para verificar qual bloco será executado. Se a condição for verdadeira, esse bloco é executado. Se a condição for falsa, será esse aqui de baixo. Para montarmos a seleção composta, então nós precisamos da estrutura composta e nós precisamos da condição. Caso, então, essa condição seja verdadeira, esse comando é executado. Caso a condição seja falsa, é o comando abaixo que será executado. Eu vou fazer esse exemplo aqui com vocês e, em seguida, vou apresentar aqui o capítulo, né, de referência que eu quero que vocês deem uma olhada na nossa apostila de referência aqui da nossa trilha de capacitação Microbit. Vou vir aqui e vou colocar neste exemplo, né, a estrutura de seleção composta. Peguei o bloco de seleção composta. Agora eu vou pegar a condição. Agora o comando, e vou incluir aqui, caso essa condição ela seja verdadeira, esse bloco será executado, né? Que na verdade é só esse comando. Vou colocar uma carinha de feliz. Caso a condição seja falsa, vou colocar a carinha de triste. Ele vai compilar e vai apresentar para nós aqui no nosso simulador de placa. Observem que o botão A não está pressionado, então a condição está sendo falsa. É por isso que a carinha triste está aparecendo. Agora nós temos o lado falso sendo analisado também, diferente lá da seleção simples. Agora eu vou clicar no botão A e aí a condição vai ser satisfeita, ou seja, vai ficar igual ao verdadeiro. Então o comando lá acima vai ser executado. Como eu havia comentado, eu quero que vocês deem uma olhada no capítulo 15 da nossa apostila de referência. Esse capítulo vai apresentar o bloco de seleção composta e também o comando escolher de forma aleatória o número de 0 a 10. Seguindo adiante aqui nos nossos exemplos, né, e nas nossas informações a respeito do microbit, vamos falar a respeito de variáveis. Uma variável nada mais é do que um espaço da memória. Então, você precisa armazenar alguma coisa, idade, temperatura, a luminosidade do ambiente, o nome, um telefone, tudo que você precisar armazenar, você vai fazer isso em uma variável. Então, as variáveis, elas possuem nomes. O nome idade armazena idade. Aí você coloca nome nas variáveis, né? O nome, eles são sugestivos. Você não vai colocar um nome que você não entenda para que serve aquela variável.
Então eu quero capturar, armazenar a idade, você chama a variável de idade. Quer armazenar um nome, você chama a variável de nome. Quer armazenar a temperatura, chama a variável de temp. Quer armazenar a luminosidade, chama ela de luminosidade. Quer armazenar o número de passos, chame a variável de passos, entendeu? São boas práticas, né, que nós acabamos passando aqui para facilitar o desenvolvimento dos nossos projetos. Ok, e aonde que você encontra essas variáveis? Você vai lá na categoria chamada variáveis. Chegou na categoria, clica no botãozinho lá, fazer uma variável, dê um nome à sua variável, e a partir daí você vai conseguir utilizar comandos para definir os valores da sua variável. Então, deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui para apresentar para vocês. Eu vou colocar na verdade, então eu vou montar um aqui. Vou vir aqui vou criar aqui o exemplo, aula 01, exemplo 03. Vou vir aqui, ó, vou fazer uma variável chamada temperatura. Maravilha. Então, o que eu quero que aconteça? Quando ele executar aqui a temperatura, quando ele iniciar o microbit, eu quero que a temperatura seja definida exatamente pela variável, né, pelo valor da temperatura que está sendo capturada pelo microbit. E a partir daí, eu quero que essa informação seja apresentada na tela. Então vamos lá. Eu vou vir aqui, definir a variável temperatura, e agora eu vou mostrar essa temperatura na tela. Só que eu vou mostrar qual informação? Não, eu não vou apresentar o zero. Eu vou apresentar a temperatura. Então aqui está 21. Eu posso vir aqui e alterar. Por quê? Porque esse aqui é um simulador, tá? Então eu posso definir a temperatura que eu quiser. Davi, você já não poderia mostrar a temperatura diretamente? Como assim? Assim, ó, direto, né? Poderia, sem problemas. Só que o que eu quis fazer? Eu quis mostrar, na verdade seria assim, né? Eu quis mostrar a estratégia de uma variável, né? Eu capturei a informação da temperatura e em seguida mostrei na tela. Assim também funciona, mostrar número e aí eu pego o valor da temperatura. Existem inúmeras formas de você utilizar uma variável, inúmeras. Então a gente vai fazer vários exercícios ao longo aqui do nosso curso para utilizar as nossas variáveis, tá bom? Na nossa apostila de referência, o capítulo 14 aborda a respeito de variáveis e ele apresenta para nós lá um outro exemplo, onde ele utiliza um contador para variáveis, né? Para organizar as variáveis. Então, eu sugiro que você faça essa leitura para que você consiga aprender um pouco mais a respeito das variáveis, do que nós podemos fazer, né, com elas. A partir do momento que então que nós temos o conhecimento de estrutura de seleção e o conhecimento de variáveis, nós podemos, desta forma, criar condições com valores do sensor. Então, vamos iniciar mostrando como que nós capturamos essas informações. A partir do momento que nós temos acesso a essas informações aqui por meio de comandos, como o de aceleração, como o direção de bússola, nível de luz, temperatura.
Tudo isso aqui a gente consegue capturar, por quê? Porque o microbit possui esses sensores, e a partir daí nós podemos apresentar essas informações ou manusear essas informações da maneira como nós preferirmos. Este exemplo que eu acabei de falar, nós temos 4 informações aqui de sensores: aceleração, nível de luz, temperatura e bússola. E aí nós podemos mostrar essas informações na tela, de forma bem simples. Observem aqui comigo, ó. Eu quero que seja apresentado aqui neste meu exemplo. Eu vou colocar aqui a nível de luz, né? Olha só, aqui eu tenho, então, como é um simulador, eu consigo fazer a verificação se está claro ou se está escuro, tá vendo? Quando a gente tem uma menor incidência de luz, o valor ele é bem reduzido. Quando eu tenho uma maior incidência de luz, o valor é muito ampliado. Então aqui nós temos como verificar o nível de luz de um determinado ambiente. Vou retirar aqui e pegar o de aceleração. Vai compilar e mostrar aqui na tela, ó, tá vendo? Agora nós conseguimos. Ó, aqui ele não está. Aqui eu vou mostrar aqui, ó. Se você agitar o microbit, ele captura aqui a informação para nós, ó, tá vendo? Então eu vou deixar aqui ele um pouco movimentado para cima, ó. Olha lá. 102. Aqui. -10. Aqui. -102. E aqui. 1023. É isso mesmo, ó, tá vendo? Aqui. 1023, então ele consegue fazer a captura da informação à medida que você vai mudando aqui o microbit. Vou pegar mais um, direção da bússola. Ele vai compilar aqui e mostrar para nós, ó, 90 graus. Vou pegar mais um aqui. Temperatura, mais uma vez, né? Para vocês observarem. Aqui, então, como eu havia já feito um exercício, ele apresenta aqui a temperatura ambiente. Óbvio que esse aqui é um simulador, então eu vou conseguir manipular a temperatura da maneira que eu quiser aqui, tá bom? Mas se você tivesse um microbit físico, ele iria capturar a temperatura daquele ambiente específico. A partir do momento que nós temos as informações dos sensores, nós podemos fazer essas manipulações. Então, por exemplo, se eu quiser fazer a conversão de temperatura, eu vou utilizar o que nós chamamos de operadores aritméticos. Ele está dentro da categoria chamada matemática, e ele é o de soma, de subtração, de multiplicação e de divisão. Então é possível você inserir aqui valores para serem somados, subtraídos, multiplicados ou divididos. Essa é a função do operador aritmético. Então vamos dar continuidade aqui a respeito dos operadores aritméticos. Vamos começar fazendo esse exercício. O sensor de temperatura do microbit mede a temperatura em graus Celsius. No entanto, em alguns lugares do mundo, a unidade utilizada é o Fahrenheit. Crie um programa que funcione como um conversor de temperatura. Então, ao pressionarmos o botão A, o microbit deverá mostrar a temperatura em Celsius e, ao pressionarmos o botão B, ele deve mostrar a temperatura em Fahrenheit. Ok, vamos começar então fazendo a primeira funcionalidade, que é pressionar o botão A. Então vamos abrir aqui o Make Code.
Vou criar aqui um novo projeto. Aula, exercício 5. Perfeito. Então, como vocês já sabem, aqui do lado esquerdo temos o simulador de placa, ao meio as categorias, né, com os blocos e comandos, e do lado direito a nossa área de programação. Ele pede que a gente apresente a temperatura no clique do botão A, né? Então a gente pega o bloco, vamos pegar aqui, vamos apresentar a temperatura. Vamos pegar aqui o valor da temperatura aqui que está sendo capturado pelo microbit. Ok, então basicamente seria esse o nosso programa. Então, ao clicar no botão A, ele apresenta para nós a temperatura que o microbit está capturando. Lembrando que esse aqui é um simulador de placa, então nós podemos manipular aqui a temperatura e visualizarmos, né? Porque estamos programando exatamente isso. Agora, ele quer também no botão B. Então, ao clicar no botão B, ele quer que a temperatura seja convertida. Perfeito. Então, como é que nós vamos fazer isso? Nós já temos a temperatura em graus Celsius. Então, vou chamar aqui de temperatura em Celsius. Como que essa conversão vai acontecer? Primeiro, ele precisa multiplicar por 1,8 e em seguida o resultado vai ser somado com 32. Para isso, nós vamos ter que trabalhar com variáveis. Por quê? Porque a primeira temperatura, a primeira parte, né, do cálculo, ela é realizada e depois a gente pega o resultado e soma com essa segunda parte. Então, a gente pode fazer assim, ó, parte 1, vou chamar essa variável de parte 1. O que é essa parte 1? Essa parte 1, ela é a temperatura do microbit em graus Celsius vezes 1,8. Então essa informação aqui ela vai ficar armazenada em parte 1. Então eu vou colocar a parte 1 como sendo o resultado da temperatura em graus Celsius multiplicado por 1,8. E agora, o que eu vou fazer? Aí, agora eu vou para a segunda etapa, que é a seguinte, ó. Eu vou pegar a informação que eu tenho em mãos e vou multiplicar, vou somar com 32. E você vai fazer o que com essa informação? Aí eu vou colocar numa variável também chamada tempf, que é a temperatura em Fahrenheit. Entenderam então como que o cálculo vai ficar? Vai ficar dividido em duas etapas. Então vamos lá criar a primeira variável, que é essa parte 1, e a segunda variável, que é a temperatura em Fahrenheit. Vamos lá. Vou fazer isso quando o botão B for clicado. Então eu vou pegar aqui, botão B, vou vir aqui em variável, vou chamar a primeira variável de parte 1 e vou fazer uma segunda variável chamada temp Fahrenheit. Ok. Pra, para que eu consiga fazer a primeira etapa, eu vou pegar esse comando aqui, colocar aqui dentro, e ele faz o seguinte, ó, definir parte 1 como sendo o quê? Aí eu vou fazer o quê? Agora sim eu vou usar o bloco matemática, né, a categoria matemática, e vou pegar o comando aqui, ó, de multiplicação. Aí eu vou multiplicar uma informação por outra informação. A primeira informação vai ser a temperatura. Só montar aqui, só um instante.
A segunda informação é 1.8, que é a parte lá que nós acabamos de fazer lá no nosso slide. Essa informação aqui vai ficar armazenada em parte 1. Seguindo lá o nosso raciocínio, agora nós vamos pegar essa variável, vamos somar com 32. Então, novamente, variável, definir. Aí eu vou pegar aqui a variável parte 1. Vou pegar primeiro o comando, né, de matemática e o de soma. Vamos montar ele aqui já. Aí a gente coloca lá, ó. Ok. Terminamos. Para finalizar, a gente apresenta na tela. Vamos apresentar a temperatura em Fahrenheit. Eu tenho um site aqui, vou fazer aqui, ó, conversão Celsius em Fahrenheit. Aí eu vou fazer aqui o 25, tá? Tem que dar 77 em Fahrenheit. Então vamos executar, botão B, vamos colocar aqui no 25. 25. Botão B, 77. Então funcionou. Vamos colocar o 30, botão B, 86. 30, 86. Então funcionou aqui perfeitamente. Bom, agora então nós temos os operadores relacionais. Os operadores relacionais são aqueles operadores de igualdade, diferença, menor, menor ou igual, maior e maior ou igual. Esses são os operadores relacionais. Então, é através desses operadores que nós conseguimos fazer a verificação de igualdade, se um número é maior do que o outro, se um número é menor. Então, tudo isso é feito com os operadores relacionais. Então, vamos pegar aqui esse exemplo. Programe o microbit para funcionar como um termômetro inteligente. Nos dá um alerta visual sobre a temperatura do ambiente. O programa deve verificar continuamente a temperatura e seguir essas regras aqui, ó. Se a temperatura for, menor ou igual, então isso aqui já é um operador relacional. A 20, ele deve mostrar um ícone de floco de neve. Se a temperatura for maior do que 20, aí ele deve mostrar um ícone de sol. Então vamos lá, vamos criar então esse projeto dentro do microbit. Vou abrir aqui novamente o site do microbit, que é o MakeCode. Vou criar aqui o projeto, aula 1, exercício 6. Ok, ele quer que a gente faça isso de forma intermitente, ou seja, sempre. Ele quer que isso seja sempre analisado. Nós iremos utilizar os operadores relacionais. Por quê? Porque ele está verificando situações de igualdade, diferença, maior ou igual, menor ou igual. Então, tudo isso são os operadores relacionais. Não é agora o operador aritmético. Aonde que você vai encontrá-los? Aqui, ó, no bloco, na categoria chamada lógica. Só que antes disso, eu só preciso te informar que para resolver um problema desse, nós iremos trabalhar com a estrutura de seleção composta. Por qual motivo? Porque nós estamos observando que menor ou igual a 20 é frio e o contrário é quente. Então, se você tem uma condição aqui, menor ou igual a 20, se for verdadeiro, é frio. Se for falso, quer dizer que é um número maior do que 20. Aí apareceria ali quente, né? Então é por isso que nós vamos trabalhar com seleção composta, ok? Então a gente vai pegar aqui a seleção composta, colocar aqui no bloco sempre, e agora vamos montar a,
aqui é condição. A condição ela vai ser da seguinte maneira. Vamos pegar, então, menor ou igual, que é o que nós estamos utilizando no momento, né, nessa primeira análise, ó, menor ou igual a 20. E aí ele vai verificar se a temperatura ela é menor ou igual a 20. Se for, aí eu quero que apresente um bloco é, um bloco de gelo, né? Uma coisa nesse sentido aqui, ó. Deixa eu só ver se fica melhor aqui, peraí. É, eu acho que vai ficar. Deixa eu ver se vai ficar melhor assim, ó. Vamos deixar assim, ó. Só para ficar um pouco mais fácil de entender que isso aqui é um floco de neve. Ok, e agora se for quente, aí ele quer que apresente um sol, né? Então aqui é no senão. Aqui o sol, vou fazer assim, ó. Aí eu vou fazer ele. Tá, vou fazer. Tá ótimo aqui. Vou fazer um sol aqui. Colocar ele todo completo, né? Aí eu acho que vai ficar mais fácil de entender que isso aqui é um sol. Ok, então esse aqui é o sol e ali é o floco de neve. E a gente pode até melhorar isso aqui então. Maravilha. Esse aqui seria o exercício. Se a temperatura for menor do que 20, tá frio. Menor ou igual. Se for maior do que 20, é calor. Aqui está marcando 21, então por isso está aparecendo o sol. Se eu viesse aqui e definisse a temperatura aqui para menor, aí apareceria aqui o floco de neve, ó. Entenderam então como é que funciona? Esse seria o operador relacional. Você vai lá na nossa apostila de referência aqui, da nossa trilha de capacitação Microbit, e vai acessar aqui os capítulos 16 e 17. Nos dois capítulos nós teremos lá exercícios direcionados para estrutura de seleção composta, variáveis e operadores aritméticos e operadores lógicos. Então, eu quero que você acesse a apostila de referência e estude a respeito desses dois capítulos aqui. Por fim, nós temos os operadores lógicos. Vamos dar uma olhadinha nesses operadores. Os operadores lógicos, eles são, na verdade, nós temos três operadores: o e, o ou e o não. Esses são os três operadores que nós trabalhamos. Vamos montar aqui esse exemplo para que você consiga compreender um pouco mais o que seriam os operadores lógicos, tá bom? Então vamos lá. Vamos programar uma lanterna inteligente, que só acende quando é realmente necessária. A lanterna, que seria todos os LEDs, né, da matriz ligado, só deve ligar se duas condições forem satisfeitas ao mesmo tempo. Então isso aqui é muito importante, ó, ao mesmo tempo. Então ele quer analisar duas condições ao mesmo tempo. Então a primeira é o ambiente vai se estiver escuro, é a primeira condição, e o botão A for pressionado. Se ao menos uma dessas condições ou nenhuma for verdadeira, a tela deve permanecer completamente apagada. Então, se for escuro e botão A pressionado, aí eu quero que a lanterna ligue. Caso contrário, ela vai permanecer desligada.
Então eu vou abrir aqui o Make Code para que nós possamos realizar esse exercício aqui, ó. Vamos lá. Vou criar aqui um novo projeto. Perfeito. Então, o que ele quer que a gente faça? A gente observe duas informações. O botão A está pressionado e o nível de luz do microbit está indicando que o ambiente está escuro. Porém, para montarmos aqui o botão A pressionado, ele é bem tranquilo. É só você vir aqui, pega a seleção composta. Aqui nós temos se o botão A é pressionado, só que nós temos que analisar duas condições. Para que nós possamos analisar duas condições, a gente pega aqui o operador lógico, que é exatamente o que nós estamos estudando no momento. Tá aqui, ó, operador lógico E, que é o que nós fizemos aqui no nosso slide, ó, E. Botão A está sendo pressionado, primeira verificação. Agora a segunda é a luminosidade. Deixa eu só explicar aqui como que funciona a questão da luminosidade. Eu vou até tirar aqui e mostrar aqui como que o microbit funciona. Observem que nós temos, vou até mostrar aqui no microbit, o nível de luz. Quando você executa e apresenta o nível de luz, tem um número aqui, né, que determina se o ambiente está claro ou escuro. Quanto menor esse valor, mais escuro o ambiente está. Quanto maior o valor, mais claro o ambiente está. Então você vai definir aqui um valor. Eu vou definir aqui o número 51. Se for menor ou igual a 51, o ambiente para mim está escuro. Caso contrário, para mim o ambiente está claro, ok? Então, com essa informação, a gente pode vir aqui e montar a segunda etapa aqui da nossa condição. Eu vou vir aqui na lógica e eu vou pegar um relacional. Por quê? Porque eu tenho que verificar se ele é maior ou menor do que um determinado número. Então eu venho aqui, pego o operador relacional, vou pegar aqui o nível de luz e vou definir o valor aqui para 51. Foi uma definição, tá? Você pode definir da maneira como você quiser. Eu fiz a definição de 51. Aqui nós estamos analisando duas condições: botão A pressionado e nível de luz menor ou igual, tá? Por quê? Porque o 51 entra também. Se a gente tiver essas duas condições satisfeitas, ou seja, igual a verdadeiro, eu vou pedir para apresentar na tela. Sabe o que que não tem? O sol? Não, uma lanterna, né? Vou pegar aqui. Ah, não, então se não tem, eu vou montar um. Pensei que tinha. Aqui, ó, vou colocar aqui, vou preencher todos os LEDs aqui, tá? Maravilha. Agora, vou até colocar esse bloco. E caso alguma das duas condições não seja satisfeita, vai ficar desligado. Então a lanterna só liga se as duas forem satisfeitas. Vamos testar? Ó, não é menor ou igual a 51, é 128 aqui o valor, ó. Então realmente a lanterna tem que estar desligada. Aí vamos escurecer aqui o ambiente, ó. Ó, menor ou igual a 51, o ambiente é escuro. Vamos colocar um pouquinho menos de luz, ó, 22. Pronto, a lanterna ligou. As duas condições foram satisfeitas. Botão A pressionado e nível de luz menor ou igual a 51. Neste caso, se você quiser manter, aí já é uma outra forma aqui de programação, né? Mas é quando o botão estiver pressionado. Essa foi a condição. Então, para esse exercício, a resposta é exatamente essa que está aí, aqui na área de programação. Bom, dando continuidade, falaremos agora a respeito da estrutura de repetição. Até agora, conhecemos o bloco para sempre, que repete as ações sem parar. É como o nosso coração batendo.
Então, ele nunca para enquanto o microbit estiver ligado. Mas e se a gente quiser que ele realize uma ação por um número exato de vezes? Aí o bloco sempre ele não atenderia a gente. A gente teria que utilizar um outro bloco. Então, por exemplo, piscar 3 vezes e depois parar. Então, para isso, a gente utiliza o bloco que fica dentro da categoria chamada loops, e esse bloco chama repetir 4 vezes e executar uma determinada ação. Esse número 4 aqui, ele não é fixo, tá? A gente pode alterá-lo. E aqui as informações também, elas são inseridas dentro dessa etapa aqui, que é um bloco de execução. Então, assim, ó, pense nesse bloco como uma ordem direta e com um determinado limite. Então, você, por exemplo, aqui, ó, repetir 4 vezes. Nessa parte, você define quantas vezes você vai repetir a ação. Então, como eu falei, não é um número fixo. Você pode definir esse número. E quando você quiser que seja executado algo, você tem que incluir essa informação aqui dentro, ó. Isso aqui é definido por você. Quando a contagem terminar, o programa vai continuar a executar o próximo comando que estiver logo abaixo. Então vamos fazer esse exemplo aqui, lá no nosso MakeCode. Programe uma sequência de inicialização para o seu microbit. Ao ser ligado, o dispositivo deve funcionar como um alarme visual, piscando a tela cheia exatamente 4 vezes para simular uma verificação do sistema. Após a quarta e última piscada, o programa deve indicar que o sistema está pronto e operacional, exibindo permanentemente um ícone de checado, que é um cheque. Toda a sequência deve ocorrer apenas uma vez, logo que o programa inicializa. Então, quais são os blocos que nós iremos utilizar? No início, mostrar LEDs, limpar, pausa e o mostrar ícone. E a categoria que nós vamos trabalhar também é a loops. Vamos pegar lá o repetir 4 vezes. Então ele quer que a gente faça da seguinte maneira. Ele quer que a gente utilize o bloco no início. Por quê? Porque ele falou que ó, é, toda a sequência deve ocorrer apenas uma única vez, tá vendo? Então isso tem que ser feito dentro do bloco no início. Então a gente apresenta a informação tudo no bloco no início, mostra os LEDs que vão ser acionados, faz a limpeza da tela e ele quer que você faça isso 4 vezes. Então vamos lá, vamos fazer essa atividade. Vamos abrir aqui o MakeCode. Criar o projeto, aula 01, exercício 07. Dentro aqui do MakeCode, eu vou já começar a montar a estrutura. A primeira etapa é vir aqui no Loops, pegar, repetir 4 vezes. E aqui dentro, eu quero que ele faça o seguinte. Eu quero que ele primeiro mostre 4 vezes os LEDs piscando, né? Ele quer que seja piscado qual que é a tela cheia. Então vamos lá, vamos prender aqui toda a tela 4 vezes. Então toda a tela aqui vai ser preenchida. São os nossos LEDs. E depois que ele fez isso, ele quer que você limpe a tela e dê um momento de pausa. Tá vendo? Então ele faz isso 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Você pode vir aqui e aumentar um pouquinho o tempo, tá? Vamos colocar 200. Depois que você fizer tudo isso, ele quer que você apresente no final, então ao final do repetir, o ícone de cheque. Então vamos ver aqui a repetição, ó, 1, 2, 3, 4 e o cheque. Só que eu tô achando que tá rápido, né? Então a gente pode vir aqui e também colocar um tempo de pausa de 1 segundo aqui. E aqui também pode ser 1 segundo. 1, 2, 3, 4.
e agora um comando checado. Ok, então esse é o exemplo a respeito da repetição. Bom, então eu espero que vocês tenham compreendido bem a respeito de todas as etapas que foram faladas aqui nessa aula. Lembrando de vocês sempre irem na apostila de referência aqui da trilha de capacitação Microbit, para que vocês possam ampliar mais os conhecimentos a respeito de outros comandos e outros blocos que também estão disponíveis nessa apostila de referência. Então, muito obrigado e até a próxima aula.